Faça isso não, rapaz. Faça isso não. Acabaram de prender Igor. Aqui, por desacato, não pode. A gente está aqui nas prerrogativas e estão violando a nossa prerrogativa. Mas isso aí será publicado, certo? A Polícia Civil está prejudicando o nosso trabalho, certo? A gente veio aqui em busca de informações, várias ameaças por um advogado que vem sofrendo por parte de um delegado, por causa da esposa, e a gente não tolera isso. Este programa começou diferente, porque é preciso chamar a atenção para a defesa das prerrogativas, que é a defesa dos direitos, a defesa do cidadão. Os vídeos que vocês assistiram no começo deste programa mostram um caso da Paraíba, que aconteceu no final de setembro. Advogados relatam que sofreram agressões na central de polícia da capital do estado. Os advogados registraram o resultado das agressões: roupas rasgadas, objetos pessoais quebrados e ainda neste post nas redes sociais, um dos profissionais relata que um celular foi subtraído na central de polícia. Felipe Leite foi o primeiro advogado do grupo a ser destratado. Fui contratado pelos familiares da minha constituinte, me dirigi até a central de polícia. Chegando lá, tive o primeiro contato com a minha constituinte. Ela me informou todo o ocorrido. Logo em seguida, a delegada Viviane informalmente indagou a minha cliente a respeito da droga. E ela respondeu que a droga estava próximo da sua sacola, próximo da sua bolsa. Imediatamente a delegada Viviane ela se dirigiu novamente para a sua sala. Foi quando eu acompanhei a delegada até a sala dela. Lá, quando eu entrei, percebi que já estava ocorrendo a oitiva dos condutores e das testemunhas. Percebi também que ela estava dividindo o procedimento, fazendo um TCO para um dos envolvidos e o APF, auto de prisão em flagrante, para a minha cliente. Indaguei a delegada a respeito disso, ela me respondeu agressivamente: "Você quer ser o delegado? Você quer fazer o meu papel?" Eu disse: "Não, doutora, eu estou apenas perguntando, pode continuar o procedimento. Vou ficar aqui para ouvir a oitiva dos condutores." Neste momento que eu disse que ia permanecer na sala, ela disse: "Doutor, o senhor precisa sair da sala." Na mesma hora eu insisti: "Não vou sair porque eu tenho direito, é prerrogativo do advogado permanecer em todos os atos do procedimento investigatório, independente de ser ou não a minha cliente que esteja sendo ouvida, mas contudo que tenha sido o fato que causou a prisão em flagrante dela." Na mesma hora ela se levantou, chamou um agente de polícia e os dois me levaram da sala até a entrada da porta da delegacia. Chegando lá, ela ainda abriu a porta, uma porta que tem acesso restrito, e eu insisti ainda que queria entrar. Ela fez: "Atravesse essa porta, quero ver você atravessar agora." Eu atravessei a porta e fiz: me prenda agora." Na mesma hora ela me pegou pelo ombro e me empurrou da porta, fechou a porta de chave e retornou para a sua sala. Esperei em torno de 10 minutos na porta. Foi quando veio o advogado de defesa com os dois acusados já liberados e em seguida, logo atrás deles, a delegada. Na mesma hora eu perguntei novamente: "Você vai ouvir minha cliente agora?" Com isso, um PM entrou no meio porque ela veio para cima de mim. Eu achei até que ela iria me bater. Perguntei: "Você vai bater em mim? Não faça isso, para que isso?" E ela continuou me agredindo verbalmente. Acredito que só não me agrediu fisicamente porque tinha um policial no meio da gente. Nesse momento o policial me retirou da central de polícia, me deixou do lado de fora e fez: "Aguarda aí um pouco." Esperei do lado de fora em torno de 40 minutos. Foi quando me chamaram para tomar de novo o procedimento. Quando eu entro na sala, a delegada não encontrava-se na sala, apenas o escrivão, e eu fiz todo o procedimento da minha cliente apenas com o escrivão. O advogado ainda relata que sofreu ameaças. No dia posterior, no dia 25, na sexta-feira, por volta das 11h30, eu estava em casa, fazendo inclusive uma petição do fato ocorrido no dia anterior. Foi quando recebi uma ligação de um número desconhecido, que eu não conhecia o número. Quando eu atendi, era um homem que se identificou como marido da esposa da Viviane, e que ele disse que ficou sabendo através de advogados que eu iria publicar o vídeo que gravei ela me agredindo verbalmente.
Na mesma hora eu fiquei mudo no telefone e coloquei no Viva Voz e ele continuou falando sozinho. Me ameaçou, não foi uma ameaça de morte, mas foi uma ameaça velada que deixou subentendido que seria uma ameaça de morte. Eu, na mesma hora, entrei em contato com o colega das prerrogativas, Igor Guimarães, e disse a ele que tinha recebido esta ligação de ameaça e que, por causa disso, eu não tinha interesse em colocar para frente, pois me sentia amedrontado. Mas o colega Igor Guimarães, ele me encorajou, disse que a advocacia não é uma profissão de covardes e, ao mesmo tempo, entrou em contato com a doutora Jane e que novamente entrou em contato comigo e pediu para eu colocar para frente. Com o apoio dos meus colegas advogados das prerrogativas, eu resolvi ir na central de polícia prestar um BO. Em contato já com o doutor Felipe, informei para ele que aquilo ali teria que ser registrado em um boletim de ocorrência, TCO, para que aquele registro da ameaça fosse apurado. Que se tratasse do doutor Afrânio, que fosse punido, e que se fosse um terceiro mal intencionado, que também fosse punido. Reuni alguns membros da comissão e junto o nosso procurador adjunto das prerrogativas, o doutor Igor, que também, em razão de ser o doutor Felipe advogado criminalista, entidades representativas como a Anacrim e a Abracrim também quiseram se fazer presentes e fomos à central de polícia para registrar um boletim de ocorrência. Quando chegamos pela entrada principal, nos foi informado por um funcionário terceirizado que fica na recepção que a central de registro de ocorrência mudou e seria lá do outro lado, teríamos que arrodear. Nesse momento, uma das colegas advogadas, a doutora Cristiane, disse, não, vamos por aqui mesmo, por dentro, que tem passagem. E aí, seguimos. A passagem que nós encontramos foi passar pela central de flagrantes, mas a gente ali naquele momento não tem contato com nenhum delegado, porque eles ficam lá para trás, dentro da sala onde é registrado o flagrante. É só a recepção da central de flagrantes. Nós não fomos ali para tomar satisfação, inclusive porque nós não sabíamos se de fato era o doutor Afrânio quem estava de plantão. Passamos em direção ao local onde registra os boletins de ocorrência. Pedi ao agente que abrisse a porta, ele gentilmente, doutor, o senhor pode abrir a grade para a gente passar uma grade? E aí ele disse, não, pode, doutora, venham por aqui. Passamos quase todos. Ficaram para trás 4 advogados, salvo engano. Quando estávamos à frente do setor de registro de ocorrências e fomos convidados para participar de uma reunião com o superintendente, o doutor Hugo. Quando estávamos nos acomodando para a reunião, já até fazendo considerações iniciais, uma colega, que eu acredito que é a Railas Fora, recebeu a notícia via áudio de que 2 advogados estavam detidos, presos, inclusive algemado. Literalmente corremos de um lado para o outro da delegacia, entre a superintendência e a central de flagrantes. Quando chegamos lá, isso está tudo registrado através de vídeos. Chegando lá, já estávamos na live. O doutor Irgo continua filmando e eu e a doutora Cristiane nos aproximamos do delegado para procurar. Inclusive, eu nem sabia que era ele o delegado, mas na hora entendi que era. E cadê os advogados? Cadê os advogados? Eles estão aqui, estão presos. Fazendo uma barreira em frente à porta, tornando os advogados incomunicáveis. Estavam os advogados dentro de uma cela com grades, um deles foi colocado algemado. A acusação até o momento não existia, o delegado sequer sabia dizer o que motivou a prisão. Outro registro dos abusos aconteceu ao vivo. O advogado estava em live na rede social para denunciar o que estava acontecendo na central de polícia, quando foi atacado. Estamos aqui na delegacia, o delegado está dizendo que eu não posso filmar agora, eu vou filmar porque eu sou advogado, certo? Eu tenho minhas prerrogativas, a gente está sob um Estado democrático de direito. Ele acabou de prender agora um colega nosso, presidente da Comissão de Prerrogativas da Anacrim, Associação Nacional dos Advogados Criminalistas. Os advogados estão aqui agora conversando com o delegado. O advogado não pode ser preso por... Briga lá. Então, isso é a violência ao vivo. Infelizmente, esse absurdo que está acontecendo com os nossos colegas na Paraíba.
A única arma e defesa que nós tínhamos no momento eram as câmeras. Então, com base nos princípios da publicidade, da transparência, né, a gente resolveu filmar aquela ocasião para consignar aquele ato, né, aquele atentado à prerrogativa da advocacia, aos advogados, ao Estado Democrático de Direito. Naquele momento, um momento muito angustiante, eu sou pai de família, tenho um filho de 7 anos e pensei que eu poderia ter morrido ali naquele momento. Fui agredido covardemente quando recebi um estrangulamento, mata-leão do delegado de polícia. Outros 2 agentes de polícia civil seguraram nas minhas mãos, me arrastaram, me violentaram, tentavam tomar meu celular a todo momento. Me senti acuado. Após toda a situação, o Conselho Pleno da OAB Paraíba se reuniu para definir os próximos passos. Um ato de desagravo foi aprovado por unanimidade contra 2 delegados e 2 agentes da Polícia Civil. A reunião extraordinária do Conselho Pleno da Seccional Paraíba contou com a participação do presidente nacional da Ordem, Felipe Santa Cruz. O que aconteceu na Paraíba não diz respeito apenas à Paraíba, diz respeito a toda a advocacia nacional. O presidente da OAB Paraíba, Paulo Maia, comandou os trabalhos. Declarar aberta a sessão extraordinária do Conselho Seccional da OAB da Paraíba para a votação do desagravo ocorrido e sofrido pelos advogados integrantes da Comissão de Prerrogativas. Também participaram da reunião os demais diretores da OAB Nacional e da Seccional Paraibana, além de conselheiros federais, presidentes de seccionais, representantes da Caixa de Assistência da Paraíba, da Nova ESA e da Rede Sororidade. Todos aprovaram o desagravo público contra 2 delegados da Polícia Civil e 2 agentes da Polícia Civil. Na reunião também foi aprovado um desagravo em favor dos advogados agredidos e envolvidos no caso. O ato de desagravo aconteceu em João Pessoa. Participaram advogadas, advogados, membros da diretoria da OAB Paraíba, presidentes de seccionais e o presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz. O ato de desagravo público em favor dos advogados e advogadas agredidos aconteceu no estacionamento externo da Central de Polícia. Foram desagravados os advogados Felipe Leite Ribeiro Franco, Igor Guimarães Lima, Ingo Araújo Miná, Ítalo Augusto Dantas Vasconcelos, Joalisson Rezende, Jani Milanês e Leonardo Rosas. Durante o ato de desagravo, Felipe Santa Cruz rechaçou as agressões sofridas pelos colegas da Paraíba e reafirmou o compromisso da Ordem com a luta contra o autoritarismo. Nós não vamos esquecer, e digo nós, 1.300.000 advogados brasileiros, nós não vamos esquecer e vamos cobrar providências até o final, porque apurados os fatos que sabemos que ocorreram, nós queremos a punição dentro da lei, dentro do que determina a legislação, a punição daqueles que usam seu poder para abusar. Abusam desse poder e, ao abusar desse poder, transformam num calvário a vida do cidadão que, desprotegido, sem acesso ao seu advogado, não tem a menor chance de lutar contra a opressão estatal e contra o autoritarismo. Antes da mobilização, o presidente nacional da OAB se reuniu com o governador da Paraíba, João Azevedo, e autoridades de segurança e justiça do estado para cobrar providências contra as agressões e o abuso de autoridade. Uma investigação imparcial sobre os fatos foi garantida. Nós vamos para um breve intervalo, mas este programa volta já já. Não saia daí. A defesa das prerrogativas é de extrema importância para o Conselho Federal da Ordem. Na gestão de Felipe Santa Cruz, mais precisamente no dia 24 de setembro de 2019, foi aprovada a lei que criminaliza a violação das prerrogativas.
24 de setembro, uma data de vitória para a advocacia e a sociedade brasileira. Senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores deputados, é chegado o momento de dizer não às autoridades que abusam do cargo para prejudicar, solapar e, sobretudo, depreciar direitos de terceiros. É chegado o momento do Poder Legislativo se afirmar com coragem e desassombro para dizer um rotundo não àqueles que se utilizam dos poderes e das prerrogativas do cargo para esmagar aqueles que não têm condições de exercer os seus direitos, porque são frágeis perante a lei. A presidência solicita que o resultado da votação dos vetos seja disponibilizado no painel. O Congresso Nacional derrubou 18 vetos presidenciais à lei de abuso de autoridade, que atinge agentes públicos. Dentre eles, o que trata das prerrogativas dos advogados. A partir de agora, juízes, promotores e policiais que impeçam a advocacia brasileira de exercer sua atividade profissional em defesa do cidadão serão punidos. A nova legislação faz parte da história de luta da Ordem dos Advogados do Brasil em defesa do Estado Democrático de Direito. E para frisar conosco mais uma vez a importância da manutenção das prerrogativas da advocacia, Felipe Santa Cruz, presidente da OAB Nacional. Presidente, mais uma vez, muito obrigada por participar conosco do programa. Uma honra, sempre poder esclarecer a advocacia, o cotidiano da nossa gestão, o dia a dia dos trabalhos da Ordem dos Advogados. Presidente, infelizmente, este caso de violação das prerrogativas da advocacia lá na Paraíba reforça que esta violação ainda ocorre em todos os lugares do Brasil e também traz à tona uma realidade que os advogados e advogadas brasileiros vivem? Quando eu falo que o autoritarismo está crescendo entre nós, algumas pessoas entendem que é uma declaração política conjuntural. Não é. O autoritarismo, ele corrói a sociedade, ele corrói o Estado, ele passa a ser o pilar de um Estado baseado na força, né? E a situação está piorando em todo o país. Eu discordo assim, de alguns que dizem que sempre foi assim, porque eu acho que não. As pessoas estão perdendo os parâmetros da obediência à lei, à Constituição. Cada um quer resolver os problemas do Brasil conforme a sua visão, né? Os fins não justificam os meios no direito. Então, o que está acontecendo é uma batalha pela civilização. Nós estamos defendendo o direito do cidadão face a um Estado poderosíssimo. Nós estamos defendendo a democracia, o Estado democrático de direito, e as prerrogativas são centrais nisso. Porque a prerrogativa do advogado é a arma maior do cidadão. Quanto mais frágil for o cidadão, mais ele precisa das prerrogativas da advocacia. E, presidente, eu acho que esta situação que infelizmente aconteceu na Paraíba também reforça a importância do advogado para defender a prerrogativa do cidadão, porque a prerrogativa da advocacia é também uma prerrogativa do cidadão, porque o primeiro advogado que foi agredido, ele estava lá tentando defender o seu cliente. Não, estava tentando defender o seu cliente de uma prisão absolutamente polêmica. Era uma mulher com uma criança de 9 meses, com pouca quantidade de um entorpecente, que é muito comum, né, de porte. Ela estava num Uber com o irmão e o motorista do Uber. A polícia dispensou os dois, a droga foi localizada no carro e prendeu a mulher com um filho de 9 meses. Então o advogado estava lá fazendo o quê? Representando o indivíduo, né? A defesa do indivíduo, garantindo que não haja pré-julgamento. Nós sabemos o drama social que há no Brasil hoje. Então, é um caso meio paradigmático. Outra coisa que eu acho muito importante nesse caso, mostrou que a Ordem dos Advogados tem avançado muito na defesa de prerrogativas. Em 40 minutos nós já tínhamos a delegada de prerrogativas, a procuradora de prerrogativas da Ordem, de prerrogativas da Ordem da Paraíba na delegacia. E esse episódio se deu ao longo de horas, né? Uma violência absurda contra os advogados. Essa violência se voltou contra os representantes da OAB e houve muita firmeza desses advogados e advogadas no enfrentamento a esse autoritarismo. Então, eu acho que é um modelo do que deve ser feito.
Advogado tem que ter coragem, advogado tem que ter independência, tem que, claro, ser gentil, ser sereno, mas não pode se dobrar, né? E há uma preocupante, volto a esse ponto, há uma preocupante demanda de setores, principalmente das forças policiais, de que eles abandonem a lei. Que eles abandonem, sim, parte da população defende isso, abandonem a lei, o devido processo, abandonem a Constituição e passem a fazer justiça com as próprias mãos. Nós sabemos que isso, o nome disso é barbárie. Uhum. E no ano passado, a sua gestão conseguiu aprovar a lei que criminaliza a violação das prerrogativas da advocacia. Ela se encaixa neste caso? Eu acho que este talvez seja o grande momento da aplicação dessa lei. Esse é o caso que é divisor de águas. Nós ainda temos outro projeto ainda mais avançado no Congresso Nacional, pendente de uma última votação. Eu vou falar isso ao presidente Rodrigo Maia, ao presidente Davi Alcolumbre, a importância que é reforçar as prerrogativas dos advogados nesse momento, nessa quadra histórica tão preocupante. Então, esse caso para nós é muito importante. No domingo à noite, eu participei de toda a sessão. Você vê como a ordem merece ser louvada. Os advogados trabalhando gratuito e voluntariamente numa noite de domingo, né? A sessão que começou às 7 da noite terminou depois de 10 horas. Homens, mulheres, algumas mulheres com o filho presente enquanto falavam, né? Chorando, querendo atenção. E a ordem trabalhando, a ordem vencendo as dificuldades desse momento. Nós aprovamos o desagravo, mas quero dizer aqui de forma muito direta. O desagravo é pouco, né? Ir a Paraíba, eu estarei lá às 4 horas da tarde da próxima quinta-feira, é pouco. Desagravar é uma obrigação nossa. O que nós temos que tomar são medidas judiciais e administrativas que punam essas autoridades que abusam do seu poder. E, presidente, como que hoje a OAB Nacional, o Conselho Federal, atua nessas questões em casos como esse da Paraíba? Sempre em parceria com as seccionais. O coração da nossa defesa de prerrogativas são os nossos 27 presidentes seccional. As nossas comissões organizadas no Brasil todo. O que a Ordem faz, tem um competentíssimo procurador de prerrogativas, que é o conselheiro federal Alex Sarkis, um competentíssimo presidente de comissão de prerrogativas, que é o conselheiro federal Alexandre Ogozuco. Eles prestam um auxílio, né, e trabalham também a questão quando ela chega aqui a Brasília, aos tribunais superiores. Então, é um trabalho articulado, integrado, conduzido pela seccional. Nesse caso da Paraíba, quem está conduzindo é o presidente Paulo Maia, aliás, conduzindo muito bem, com muita serenidade, mas com muita firmeza, muita coragem, e eu só vi avançar. Na minha geração de ordem, estou perto de me despedir da participação da minha vida de ordem, eu só vi a defesa de prerrogativas avançar. E como que um desagravo, o senhor já participou de vários como presidente nacional da OAB, como que um desagravo em si ajuda em casos como esse de defesa da prerrogativa? Ajuda porque simbolicamente demonstra que somos uma advocacia só. Que quando se ofende um advogado lá na Paraíba ou em Duque de Caxias, como aconteceu no Rio de Janeiro, nós reagimos unidos. Por exemplo, dessa sessão última do Conselho da Paraíba, participaram presidentes de seccionais do país inteiro, né? Então, o desagravo demonstra essa força da advocacia. Nós somos a maior entidade de classe da advocacia no mundo. Temos 1.300.000 advogados e essa força, essa unidade precisa ser demonstrada até para colocar o mau agente público, a autoridade que descumpre e abusa do seu poder. Porque eu sempre digo, olha, bom juiz, os grandes juízes, os grandes promotores, os grandes delegados, esses não têm um caso de violação de prerrogativas em suas carreiras, né? Normalmente nós temos esses casos com os medíocres, com aqueles que não têm a formação necessária para exercer a autoridade, né? Com firmeza, mas com serenidade, com firmeza, mas com diálogo, com firmeza, mas dentro da lei. Então, esse desequilíbrio acontece normalmente com quem não é bom agente público. E então, é outro serviço que a Ordem está prestando ao Brasil, que é efetivamente apontar quem são os bons e os maus agentes públicos para a população nessa fase que é fundamental, que é a relação do agente público com a população. Uhum. E podemos falar que o seu papel como presidente nacional da OAB, até o fim, será sempre mostrar para juízes, policiais, agentes públicos,
a importância, a necessidade de se defender a prerrogativa de um advogado? Eu digo todos os dias que eu já estaria satisfeito de ter sido presidente do Conselho Federal e ter conquistado a lei que criminaliza a violação das nossas prerrogativas. Mas ela não é suficiente. Volto a dizer, nós temos que conquistar leis melhores, nós temos que criar um sistema nacional verdadeiramente fortalecido, temos que avançar além dos desagravos. Os agravos são importantes, mas nós temos que construir uma dinâmica de punir quem abusa do seu poder, e com isso estaremos prestando um grande serviço à advocacia, mas principalmente ao cidadão brasileiro. Presidente, então, mais uma vez, muito obrigada por participar conosco aqui neste programa. Uma honra, e desejo que todos nós unidos possamos superar mais esse episódio triste de violação das nossas prerrogativas. A Ordem dos Advogados do Brasil alerta toda a sociedade sobre os efeitos danosos da proposta apresentada pelo governo federal de usar os recursos dos chamados precatórios para o pagamento do programa Renda Cidadã. O presidente nacional da Ordem, Felipe Santa Cruz, explica: a proposta é inconstitucional. Primeiro, eu tenho que dizer que o Renda Brasil é indispensável. Torço e apoio a iniciativa da criação do Renda Brasil. Só não se pode, né, com cobertor curto, descobrir os pés para cobrir o peito. Eu não posso, né, vamos dar nomes aos bois. No Brasil, existe um instrumento, um instituto que só existe aqui, que é medieval, que é o Instituto dos Precatórios. A professora do interior aposentada que vai à justiça pedir a reparação de um dano, por exemplo, salarial, ou seja, alimentar, ela precisa, após ser vitoriosa, e nós sabemos que é um calvário, ela precisa inscrever essa sua dívida como precatório. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso é medieval. E aí o que quer se fazer agora? Para apoiar um programa que é indispensável e que merece nosso apoio, quer se dar um calote. O nome é esse, calote na dívida pública judicial. Isso traz uma insegurança jurídica profunda, isso inviabiliza os investimentos no Brasil. O Brasil já está num momento de baixo investimento estrangeiro, e sinalizar para o mundo que nós somos caloteiros é tudo que não precisamos fazer. Então já nasce inconstitucional essa proposta, a OAB está rechaçando essa proposta, e nós vamos trabalhar, claro, e estamos aqui dispostos a dialogar por alternativas que garantam o Renda Brasil e garantam a subsistência daqueles que precisam mais, o que eu acho absolutamente justo. E este programa especial da OAB Nacional fica por aqui. Obrigada por acompanhar conosco. Vale ressaltar que as redes sociais da Ordem estão sempre atualizadas com as últimas informações. É só seguir. No Instagram e no Twitter, CFOAB. No Facebook, OAB Nacional. E temos também o canal no YouTube para que você confira este e outros programas e também eventos online que são preparados especialmente para vocês. Tchau, tchau e até a próxima!